Dia 2 de abril, uma data dedicada mundialmente à conscientização do autismo. E na noite desta terça-feira, o auditório da Câmara Municipal ficou lotado. E o público presente pôde observar detalhes valiosos expostos em palavras e destacadas no telão. A palestra sobre o assunto prendeu a atenção dos participantes e trouxe novos conhecimentos. É inspiradora, é uma palestra inspiradora, com muito conhecimento, enriquece o trabalho da gente, enaltece o trabalho dos profissionais de saúde, de educação, com um diagnóstico acertado e com bons resultados. Para a professora, o conhecimento adquirido aqui pode ser repassado direto no ambiente escolar. Cada aprendizado que a gente está obtendo aqui, a gente vai levar para a prática no dia a dia com os alunos. A mãe sai do evento esclarecida. Para ela, o que mais preocupa a partir das explicações são as evidências de diagnósticos equivocados. A gente pode observar que muitos diagnósticos que foram dados, de profissionais acaba sendo contrariando, o que alguns profissionais tinham colocado. Muitos colocaram como autismo, muitas vezes a pessoa não tem autismo, e daí às vezes pode ser tratado de outro tipo de forma, outro tipo de diagnóstico, outro tipo de laudo, para poder estar tratando a criança melhor e outras formas de estar buscando um melhor resultado para a criança. O que é confirmado pelo palestrante, os diferentes diagnósticos e a propagação da desinformação podem levar equivocadamente à ideia de crescimento de pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro de autismo. A grande maioria das pessoas está com muitas informações assim da internet, da mídia, que usa mais o assunto de falar que tem aumentado muito os diagnósticos de autismo. Mas, na verdade, a gente que está no embate diário, trabalhando com a comunidade, a gente nota que o autismo ganhou um apelo mais brando na internet, um apoio popular mais, e isso tem feito muitos profissionais a diagnosticarem outros transtornos como autismo. Mais frequentemente, o TDAH, que era mais falado antes, foi meio que esquecido, porque essas crianças estão sendo colocadas, taxadas mais como TDAH. E isso é importante esclarecer para as pessoas, porque tanto a deficiência intelectual quanto o TDAH, eles têm um prognóstico muito melhor. E se essas crianças, às vezes, os pais ficam acreditando que é TEA, eles acreditam em menores perspectivas, menor entendimento dessa criança e acabam estimulando menos. E com isso a gente tem um desenvolvimento aquém do esperado. Se a gente tratar o TDAH como TDAH, a deficiência intelectual como deficiência intelectual, a gente tem um prognóstico melhor para essas crianças. Isso eu acho, só o que eu acho bom das pessoas acreditarem que o TEA está aumentando, o transtorno do espectro autista está aumentando, é acabar trazendo outras crianças que também precisam de tratamento embaixo da asa do autismo, mas que acabam acessando os profissionais de saúde, acabam acessando os tratamentos, acabam acessando os recursos escolares que não são necessários só para o autismo. TDAH e deficiência intelectual também precisa de recursos extras, tanto na saúde quanto na educação. Para os participantes, vários pontos de interrogação foram resolvidos e o médico, psiquiatra e professor dá uma dica valiosa. O meu filho parece estranho, parece alheio às interações interpessoais, ele parece não entender quando eu falo bravo com ele e também parece não entender quando eu faço festa, quando eu festejo a presença dele. Isso é uma pergunta importante porque denota que se a criança não tem esse insight de quando estão brigando com ele ou estão quando agradando ele, demonstra que ele tem um prejuízo da interação social. Outro ponto é meu filho não consegue se comunicar nem verbal, nem de forma não verbal, ou seja, apontando o que ele quer, trazendo o que ele quer te mostrar e pondo na tua frente para te mostrar, um prejuízo da comunicação. Ou então, a outra pergunta é, parece que ele usa os objetos de maneira inadequada, ou seja, pega um carrinho, no lugar de brincar como carrinho, ele fica girando a roda. A menina pega uma boneca e no lugar de brincar com a boneca, ela fica girando a boneca. É um padrão disfuncional de uso dos objetos.
Diante do público variado que ocupavam as cadeiras do auditório, o professor também esclarece pontos importantes para os educadores identificarem um aluno autista. Aquela criança que chega na escola e não se adapta ao convívio com os outros, ela não se interessa pelos coleguinhas e não se incomoda com os coleguinhas, que ela tenta conversar com ele e ela não fixa olho no olho, parece que está alheia, não se adapta a ficar na escola direito. Então, é principalmente na interação social e na dificuldade de entender os comandos. Porque toda criança, vamos sair para o recreio, todo mundo sai, aquela criança fica. Ah, está na hora de usar o banheiro, vamos lá para a fila do banheiro, aquela criança não vai. Ela não entende comandos e ela não interage socialmente. A mãe leva para casa um arquivo valioso e deve colocar em prática no dia a dia. Sair com mais conhecimento, buscar as pessoas certas, o médico certo para poder estar levando a criança, né, o meu filho também, e também para poder estar indicando, fazendo indicações para outras pessoas, observando e estar ajudando também as pessoas a esse tipo de informação que teve hoje. A falta de conhecimento com relação à alimentação, segundo o palestrante, pode fortalecer para o surgimento de diversas complicações. Ele chama a atenção dos pais para a educação alimentar. Foi transferido para as pessoas no imaginário popular, todo mundo acredita que vai ter um remédio, uma pílula, que vai controlar o comportamento, que vai deixar meu filho mais inteligente, etc. Todo mundo confia muito no remédio. Mas, na verdade, a gente hoje em dia está muito mal nutrido pela presença de alimentos industrializados e alguns itens que são inflamatórios para o nosso intestino. Essa inflamação do intestino viaja pelo sangue e chega ao cérebro. E na criança faz sintomas de irritabilidade, desatenção, hiperatividade e também piora os sintomas de TEA. Então, buscar uma alimentação não inflamatória e a suplementação dos nutrientes que a gente não consegue, mesmo com uma dieta mais saudável, é fundamental para o melhor funcionamento cerebral nosso. Detalhes que a participante anotou direitinho e vai colocar na porta da geladeira. Clareou bem, né, o que ele está falando, e daí para mim poder correr, vamos dizer assim, atrás do que não foi feito ainda, né? Pôde me mostrar também algumas coisas que a gente tem que fazer em casa, formas de alimentação também que ajuda e que também vai estar colaborando no dia a dia. O evento foi uma promoção direta da Secretaria de Educação do município, o que para o médico, psiquiatra e professor tem grande valia. Mas o importante é a participação conjunta dos setores de educação e saúde. Principalmente palestras como essa, com os temas transtornos da infância, seria importantíssimo que as prefeituras buscassem fazer conciliando os serviços de saúde e os serviços de educação. Conciliar esses dois, porque a educação está lá com a criança todos os dias tentando educar e melhorar essa criança. E o serviço de saúde precisa entender quais são os anseios que a educação precisa e efetivamente oferecer os tratamentos dessas crianças. Isso seria fundamental. Eu acredito assim que quando a gente consegue fazer um evento desse com o público, se a gente conseguir um pai, um professor que encaminhe melhor a criança, um pai que se convença que precisa de ter uma alteração comportamental de rotinas em casa e alimentar, já é uma vitória.